Ah, vou fingir que comecei agora, hein? Então é isso aí, meninas. Já comuniquei a vocês essa alteração do horário. E para a aula de hoje, o tópico é um tópico bem bacana, bem legal. Tainá vai ficar feliz. Saímos da geografia física mais uma vez e vamos entrar em demografia. Matéria super bacana para a gente poder estudar. Matéria super legal. Eu costumo dizer que é a matéria da vida, né? É a matéria do nosso dia a dia. É a matéria que a gente vive realmente, porque as escolhas que nós tomamos na nossa vida, elas interferem nessa matéria que a gente vai começar a trabalhar hoje. É um tema muito importante para todas as provas. Eu não consigo imaginar uma prova de geografia que não passe pela cabeça da banca a possibilidade de colocar esse tema. Então, eu vou me colocar à disposição para poder ajudar vocês, porque o tema é grande. Então, são 4 slides. Tudo bem que um é de exercício, mas são 3 slides, um quarto de exercício. Então, assim, fica bem pesado para a gente poder estudar. Mas, em contrapartida, é prazeroso, tá? Então, para quem gosta de geografia, para quem gosta dessa matéria em si, é prazeroso poder estudar, tá? E aí, eu vou começar com vocês aqui. Vou iniciar. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar falando sobre as teorias demográficas. Seria o primeiro... Igor, Oi? você já terminou o domínio? Não? Acho que sim. É porque a minha anotação que tá incompleta, eu não sei, então fui eu que me perdi mesmo. Deixa Eu eu ver, parei então. em Não, mais não. coisas. Ele Você não... falou até pradaria, eu acho. Então, mas acho que Foi você... tudo. Deixa eu ver aqui. Tainá, dá uma olhadinha aí. Vê se eu não falei de pradaria no final. Vê se a última anotação não é pradaria. Eu parei em Mares de Morros. Ah, então. Então, teve araucária depois, eu falei de araucária e falei de pradaria. Você quer que eu repita para você? Não, pode deixar, que eu devo ter me perdido na hora e devo ter deixado para depois e esqueci. Então, beleza. Então, depois você me cobra esses slides que eu te mando e você copia as informações. Tá bom, obrigada. Nada, beijo. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar, para começar aqui, a gente vai dar o pontapé inicial bem do comecinho de demografia, tá? Meninas, menino, Caio, seu lindo, prestem atenção, por favor, porque vamos apresentar agora as teorias demográficas que dão pontapé inicial para esse conteúdo, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou me dar esse ok. Esse material aqui que eu peguei é um material complementar, porque é um material de suporte para que vocês possam entender o conteúdo. A gente vai começar o seguinte. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Todos estão conseguindo olhar minha tela? Dá um ok para mim aí. Sim. Show de bola. Vamos lá. Vamos começar, então, pela teoria malthusiana, ok? A teoria malthusiana foi publicada na Inglaterra em 1798 pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus, que estava preocupado com os problemas enfrentados por seu país durante a Revolução Industrial. Problemas como êxodo rural, desemprego e aumento populacional. Malthus expôs sua famosa teoria na obra Um Ensaio sobre o Princípio da População, na qual atribuía toda a culpa caótica da situação social de então ao excessivo crescimento dos pobres. Então, Malthus tinha uma ideia de que os problemas que estavam acontecendo na Inglaterra era culpa de um crescimento considerável da população, principalmente da população mais pobre, tá? E aí, essa teoria de Malthus era fundamentada em alguns pontos, né? Então, no caso, ele se fundamenta na relação entre crescimento populacional e meios de subsistência, meios de sobrevivência, né? Primeiro caso, não seja detida por obstáculos, guerras e epidemias, a população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. E, por outro lado, os meios de subsistência, o alimento cresceria em progressão aritmética. Então, segundo Malthus, a população cresceria num ritmo muito mais acelerado do que a produção de alimentos. E isso geraria um problema. Dentre os maiores problemas, eu teria a questão da fome. Então, segundo Malthus, aquela análise que ele fez daquele espaço onde ele vivia, o crescimento populacional era muito maior que o crescimento da produção de alimentos. E aí, como principal ponto,
uma das maiores mazelas do mundo moderno, a fome. Nós ainda temos muita fome, mas essa análise é uma análise do século XVIII, feita por um economista, por um religioso, que lá atrás tentou justificar ou entender o que acontecia com essa sociedade. E aí, o que aconteceu foi que Malthus tinha uma proposta, né? Tá errado aqui, ó. Ele tinha uma proposta: a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade e outras medidas, como casamentos tardios, núcleos compatíveis com os recursos dos pais, além da chamada sujeição moral ou abstinência sexual. A teoria de Malthus é caracterizada como antinatalista e conservadora. Por quê? O que ele propunha? O que ele tinha como objetivo, né? Se eu tenho uma população que cresce muito e essa população está crescendo mais que a produção de alimento, eu preciso controlar, eu preciso segurar a natalidade, eu preciso segurar o número de nascimentos. Então eu vou controlar a natalidade, eu vou incentivar casamentos mais tardes e eu vou sugerir que os filhos só tenham filhos caso eles tenham situação financeira para bancar essa criação, né? Chegou até a propor também, pulou aqui sem querer, não sei porquê, chegou a propor também a abstinência sexual, né, para que você tenha uma redução considerável da natalidade. Aí você fala assim, Igor, por que isso é matéria? Por que isso aparece na aula de geografia? Porque é uma forma da gente entender como eram feitas as análises das sociedades e de como essas sociedades viviam, né? Hoje, nós temos teorias demográficas, mas que são mais assertivas, por a gente ter uma análise muito mais crítica e por ter mais ferramenta de análise para poder chegar no ponto que a gente precisa. Malthus, repito, trabalhava no século XVIII e ele tinha certeza que a solução para os problemas era essa. Apresentar que já existia um estudo populacional há muito tempo atrás é algo fundamental para a gente poder entender como era feita essa análise. E aí, obviamente, existe uma crítica, né, à teoria de Malthus. Por quê? O crescimento geométrico da população previsto não aconteceu. Então, a população ela não cresceu em PG. Ela não aconteceu como Malthus tinha calculado, tinha pensado, né? E, ao mesmo tempo, a produção de alimentos cresceu e, consequentemente, o aumento da produtividade do campo fez com que eu tivesse uma maior produção agrícola e, consequentemente, o problema da fome deixasse de ser muitas pessoas e passasse a ser a má distribuição. E aí está escrito lá, a Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social, são fórmulas para deter o crescimento populacional. Então, são duas coisas importantes. Malthus errou, porque a projeção de PA e PG dele não aconteceu, foi praticamente o contrário, a população não cresceu como ele imaginava, mas a produção de alimento cresceu muito mais do que ele imaginava, e, ao mesmo tempo, a Europa mostrou, nesse momento, que o desenvolvimento econômico, que a informação, que o meio urbano eram fórmulas para deter o crescimento populacional. Professor, mas isso não é muito louco? Todo mundo me pergunta isso. É muito louco, sim. Ninguém está dizendo que é normal. O que eu estou querendo te dizer é que é uma forma de análise muito pequena, de um espaço muito curto, e que foi levado em consideração porque já eram feitas análises demográficas há muito tempo. É para evidenciar a importância que se tem de estudar a população, para que não se cometa esse tipo de erro de análise, de erro até de análise, para que políticas públicas possam surgir por cima dessa situação. Então, esse é um ponto importante para a gente aí, tá? Quais são as críticas aí à teoria de Malthus? A emancipação progressiva da mulher, certamente não prevista por Malthus, né? Ter sido decisiva no controle da natalidade, a mulher passou a decidir o número de filhos que quer ter. E a segunda, a maior parte das terras agrícolas dos países subdesenvolvidos, grandes propriedades rurais, é utilizada para culturas de exportação, nem sempre atendendo às necessidades alimentares da população local. Então, existem esses dois pontos aí que precisam ser levantados. Hoje, a mulher sabe quantos filhos ela quer ter. Hoje, a mulher tem uma emancipação, tem uma maior liberdade para poder decidir o número de filhos que quer ter. Há 200, 300 anos atrás, em uma sociedade muito mais machista e patriarcal, não estou dizendo que hoje não seja, mas era muito mais, nós tínhamos uma imposição, nós tínhamos uma questão de domínio, uma questão de cerceamento de direitos
por parte da mulher que provocava uma menor importância da sua vontade em relação a ter filhos. Então, era muito comum o homem cobrar mais filhos da mulher. Por vezes, quando ele tinha 2 filhas mulher, ele queria o terceiro que viesse homem. Se não viesse homem, teria o quarto. E isso era um ponto que acabava levando ao aumento da natalidade, ao aumento da fecundidade também, tá? E, por outro lado, a maior parte aí das terras agrícolas dos países pobres passou a levar esses alimentos para outros países para exportação. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido no campo da agropecuária e da genética tornou possível produzir alimentos suficientes para suprir as necessidades de toda a humanidade. Entenda, Malthus, mais uma vez, analisou um espaço pequeno, um vilarejo pequeno, um agrupamento populacional pequeno. Para ele, a teoria dele estava correta para aquela análise. Mas, quando a gente foi mergulhar a fundo, quando se foi mergulhar a fundo, no caso, percebeu-se que existia algumas coisas que ele não tinha levado em consideração. Então, é necessário a gente lembrar desses pontos, ok? É muito importante lembrar desses pontos. E hoje, o maior problema da fome não é a falta de alimento. Hoje, a desigualdade de renda, a desigualdade social, né? E também a questão do desperdício são 2 pontos importantíssimos para que a gente entenda a questão da fome no nosso planeta. É curioso a gente pensar nisso, e logo depois do almoço é ainda pior, mas se você lembrar, quantas e quantas vezes deixamos comida no prato, né? Quantas e quantas vezes deixamos o restinho de um alimento que fica estragado? Quantas e quantas frutas, legumes e verduras que a mãe ou o pai, a tia, o tio, a avó, o avô não enxergam no fundo da gaveta e acabam apodrecendo, né? Então, assim, quantos biscoitos ficam mole e nós jogamos esse biscoito fora porque fica ruim para comer? Então, se a gente parar para analisar, se a gente parar para pensar de maneira muito, muito límpida e clássica, nós temos hábitos de desperdício muito grandes. Aí você fala assim, pô, Igor, mas me dá um outro exemplo. Cara, eu não preciso te dar para fazer você se sentir culpado com relação a isso. O objetivo está longe de ser esse. Mas quando você para você poder entender que o desperdício não é só deixar comida no prato, né, mas sim jogar esse último biscoito, jogar esses 3 últimos biscoitos, ou então alimento que passa da validade, né, que a gente não consome porque comprou em excesso. Às vezes vai no mercado e faz compra para 1 mês, 2 meses. Agora, na época da quarentena, muitas pessoas lá no início da quarentena compraram muitos alimentos. Acaba estragando, a validade é mais curta. Pão francês não, pão de forma é algo que a gente desperdiça muito. A validade é muito curta. O leite também, a validade é muito curta, né? O restinho da Coca-Cola, que perde o gás, a gente joga fora. Então, são situações muito importantes que nós precisamos estar atentos, porque hoje um dos grandes problemas é a fome, e a fome está muito ligada à questão do desperdício. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Segunda teoria neo-malthusiana. A explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra ressuscitou as ideias de Malthus. Conhecida como neo-malthusianos ou alarmistas, os adeptos dessa teoria assumiram nova postura e a aprimoraram. O que eles pensavam? Eles atribuíam a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Os neo-malthusianos diziam que o subdesenvolvimento era culpa de uma grande quantidade de filhos e também de grande crescimento populacional. Para eles, a agricultura era capaz de produzir alimento suficiente para todos. E eles defendiam programas rígidos e oficiais de controle da natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, com o emprego de diversos métodos, as pílulas anticoncepcionais, a ligadura das trompas, o DIU, o aborto e a vasectomia para poder controlar essa natalidade. Então, para os neo-malthusianos, se eu tenho um crescimento considerável da natalidade, eu, por outro lado, vou ter um subdesenvolvimento desse país. Principalmente porque, se eu tenho uma grande quantidade de jovens, de crianças, de recém-nascidos, o Estado precisa investir em políticas públicas para essas pessoas, para essa faixa etária. E aí, obviamente, quando você fala disso, você está se referindo à educação, está se referindo à creche,
está se referindo a lazer, segurança, cultura. Então, quando você fala de crescimento da natalidade, maior número de jovens, maior número de bebês, de crianças, o Estado tem que ficar de olho. E para os neomalthusianos, investir nessas políticas públicas era deixar de colocar dinheiro no desenvolvimento econômico. Aí você pensa assim, pô, Igor, mas peraí. Se um Estado interfere nos jovens, se um Estado investe nos jovens, no futuro o país vai se desenvolver. O país é outro. Perfeito, eu estou de acordo com você. Mas essa teoria, ela também estava errada, porque ela não levava isso em consideração. Ela apenas acreditava que no curto e médio prazo, nós tínhamos uma situação que era qual? O investimento em políticas públicas, o investimento em jovens, em crianças, em bebês, iria tirar dinheiro do desenvolvimento econômico. E, consequentemente, com essa análise rasa, com essa análise pouco profunda, existia esse pensamento e essa teoria neomalthusiana, não mais ligada à questão do alimento apenas, mas sim ligada em todo um cenário de subdesenvolvimento. Então, essa seria a segunda teoria. A terceira teoria é a teoria reformista ou marxista, tá? Os reformistas que defendiam teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a miséria pelo crescimento populacional. Olha que parada louca. Eu vou explicar de novo. Anota isso no caderno. É a parte mais importante da aula para você não confundir. Neomalthusiano dizia que muitos filhos, natalidade alta, geraria subdesenvolvimento. Beleza? Natalidade alta gera subdesenvolvimento. Olha agora. Os reformistas acreditavam que o subdesenvolvimento gerava grande natalidade. Então, é o oposto. Subdesenvolvimento vai gerar aumento na natalidade. Então, olha que ponto curioso. Olha a análise que tem que ser feita. Eles pensavam de maneira diferente. Só que os reformistas e os marxistas, né, reformistas marxistas, teoria reformista, teoria marxista, era uma teoria muito mais ligada e muito mais relacionada, muito mais real do que a teoria neomalthusiana. Por quê? Realmente, os países mais pobres, eles são países com pessoas menos educadas, com mais informação, com mais instrução, com mais tempo dentro do colégio, com a medicina menos evoluída, com menos contraceptivos, com menos tratamento, menos apoio para as mulheres. Então, a teoria reformista, ela tem total relação com o que acontece nos dias de hoje. Os países mais pobres, eles tendem a ter maior taxa de natalidade, visto, por exemplo, o continente africano e seus países, que apresentam natalidade muito maior do que os países, por exemplo, da Europa Ocidental, ou até mesmo Estados Unidos, Canadá, e agora, no caso, Brasil e Argentina, Japão, Coreia do Sul. Então, essa teoria, ela era muito mais aceita. Por quê? Porque ela faz certo sentido. Né? É o que a gente percebe nos dias de hoje. Então, é importante a gente ficar atento a esse ponto, tá? E aí, no caso, o que defende os reformistas? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Então, no caso, eu preciso ajustar a economia para fazer as pessoas viverem melhor. Segundo, melhoria da distribuição de renda e de alimentos. Terceiro, aumento da escolaridade, que resultaria no planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. Meninas, por favor, conto com vocês agora, tá? Aqui nós temos quantas meninas aqui na aula? Nós temos a Inara, a Milena e a Tainá. Inara, Milena e Tainá, alguma de vocês aqui, nesse momento, não pensa em ter filho? Não quer ter filho? Tainá, já perguntei isso para vocês, mas eu esqueci, confesso. Inara, Milena e Tainá, fala para mim. Todas pensam em ter filho? Inara, quantos filhos? Ah, 1 ou 2 no máximo. 1 ou 2 no máximo. Milena, 1 ou 2, 3, 4, 5, 18? Milena? Tainá, você, Tainá? Se possível, 2, mas não tá bom já. Se possível, 2, mas se ficar só com 1, tá bom, né? Vocês são exatamente o que a população brasileira é.
tá? A taxa hoje de fecundidade da mulher brasileira está em 1,8. Então, são quase 2 filhos por mulher. Então, vocês estão aí representando muito bem a questão da população feminina, tá? Então, esse é um ponto importante aí. Vocês com certeza sabem que a faculdade, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, se for mentira, vocês me corrijam, por favor, tá? Mas Inara e Tainá pretendem ter filhos depois de terminar a faculdade, eu acho, né? E obviamente, terminar a faculdade quer dizer uma época bem próxima dos 30 anos. Se vocês quiserem fazer algum tipo de especialização e quiser terminar a especialização, aí vai lá para perto dos 30, 33, 34, chegando bem próximo de uma idade mais complicada para ser mãe. Né? Mesmo que a medicina evolua, o corpo da mulher ainda tem uma certa resistência, uma certa complexidade para a gravidez com mais de 35 anos. Então, assim, provavelmente, se vocês duas quiserem esperar esse momento, a chance de ter o segundo filho é cada vez menor. Então, o ideal... Galera, vocês vão entender agora o que eu vou falar, tá? O ideal é que se vocês queiram ter 2 filhos, o ideal seria ter o primeiro agora, né? O primeiro agora e o segundo com 30 e pouco, mas isso é inviável. Você tem que focar no seu estudo, na sua qualificação, no planejamento familiar. Então, isso é bem importante. Se eu tiver falado alguma besteira, meninas, vocês me corrijam, por favor, tá? Mas eu não acredito que vocês queiram agora, nesse momento, terem uma gestação, né? E, obviamente, iniciarem, de repente, o ano que vem, que é um ano importante, onde vocês vão estar na faculdade de medicina com o filho, que é uma responsabilidade muito grande, vocês precisam se dedicar a isso, né? Então, eu sei que acho que vocês não vão me corrigir, mas se vocês me corrigirem, faça isso nesse instante, ok? Além disso, a próxima teoria é a teoria ecomalthusiana. Essa é um pouco biruta das ideias, né? No contexto da teoria neomalthusiana, tem um mesmo corpo, eles utilizam um argumento de cunho ecológico e ambiental, ressaltando o quanto o crescimento populacional pressiona o ambiente natural. O que eles defendem? O grande crescimento populacional intensifica a utilização dos recursos naturais para garantir o abastecimento da população, provocando grandes problemas ambientais. Então, para os ecomalthusianos, a população cresce e os problemas ambientais também. Isso é um problema, um grave problema. Por quê? Se eu tenho uma população cada vez maior, a questão ambiental ela vai ser cada vez maior também. O problema ambiental vai ser cada vez maior. Então, no caso, eles vão propor o quê? O controle populacional nos países pobres, localizados em sua maioria na zona intertropical, justifica-se pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais, pois, segundo eles, o crescimento nesses países sufoca o ambiente natural. Então, esse é um ponto bem importante aí para a gente poder ficar atento, ok? Vamos ficar de olho nisso aí, tá? Porque isso é um ponto bastante importante. Contradição da teoria neomalthusiana. Vale lembrar que os grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros ecossistemas foram os países ricos ao longo do processo de colonização, como a Ásia, a África e a América Latina. Então, colocar na culpa dos países subdesenvolvidos os impactos ambientais é uma maldade gigantesca. Isso não quer dizer que os países pobres não cometam danos ambientais, mas é que a gente tem que olhar a uma situação com uma abrangência um pouco maior. O impacto ambiental ele se dá principalmente na época da colonização, quando países como Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha não, né? Mas Inglaterra, Japão, China, Estados Unidos, eles colonizam, eles se impõem frente a outros países e acabam, obviamente, retirando esses recursos naturais e gerando impacto. Resumindo, teoria malthusiana, população versus alimento. Teoria neomalthusiana, população versus desenvolvimento econômico. Teoria reformista, população versus distribuição de renda. E teoria ecomalthusiana, população versus recursos naturais. Meninas do meu coração e Caio, há algum ponto que vocês queiram levantar, que vocês queiram falar? Vou colocar o computador para carregar aqui, senão ele vai apagar. Enquanto isso, perguntem à vontade. Igor, você pode falar rapidinho só da diferença, de novo, da teoria malthusiana e da neomalthusiana, porque eu não entendi muito bem. Vamos lá. Não desliga o microfone não, Irara. Presta atenção. Não desliga não. Deixa ligado aí que a gente vai conversar. Olha só. Na malthusiana, na malthusiana, a população, segundo Malthus, a população cresceria em PG, numa velocidade muito rápida, ok? Uhum.
e a produção de alimento numa velocidade muito lenta. Fechado? Tá. Então eu teria mais gente e cada vez, na proporção, menos alimento. Fechado? Uhum. Esse é um ponto. Segura esse ponto aí. Fechado? Tá. A neomalthusiana, ela fala uma outra coisa. Ela fala o quê? Ela fala que muitos jovens nascendo vai gerar o subdesenvolvimento. Deu pra entender? Entendi, mas eu acho que eu não entendi a diferença, não. Pode Na repetir? verdade, olha só. É porque talvez você esteja querendo pensar em semelhanças. Não existem semelhanças. Elas são muito diferentes. A malthusiana diz que a produção de alimento vai crescer pouco e que a população vai crescer muito, gerando a fome. Essa é a malthusiana. Uhum. A outra teoria neomalthusiana, olha agora como é que é completamente diferente. Na neomalthusiana, muitos jovens vão causar o subdesenvolvimento do país. Ah, tá, entendi. Não compara, não compara. São duas teorias diferentes. Não compara. Esquece comparação entre as teorias. E aí, já te antecipando, Inara, você já com o microfone ligado para eu poder te explicar o que vai acontecer. As questões, elas não vão te cobrar uma comparação direta entre elas. Mas a questão, ela pode te mostrar um cenário e pode perguntar o que esse cenário representa, qual teoria ele representa. Então, não se preocupa com uma comparação. Não é muito comum uma comparação entre modelos, mas sim que você entenda o que significa cada um deles. Tá. Mesmo? Uhum, entendi. Se você esquecer a comparação, fica um pouco mais fácil. Tá. Fechado? Uhum. Tainá, fala comigo, tudo bem? Tudo bem, sim. Eu só posso te pedir para você falar um pouco mais devagar? Você tinha que ter falado isso lá atrás, né? Ah, eu também acho. Você falou muito rápido. Mas, meninas, vocês têm que falar isso, meninas. Ué, Igor, tá muito rápido. Igor, você puxou muito. Esse tema, cara, eu me empolgo. Vocês sabem disso. A Tainá sabe disso. A Tainá que tá comigo há mais tempo sabe disso. Tainá, fala alguma coisa, Tainá. É ou não é assim? Eu não me empolgo? Sim. Então, pô, professor, para aí. Segura. Meninas, eu não tenho pressa nenhuma. A matéria tá super em dia. Me diz o que vocês não entenderam que eu volto. Não, tá, eu entendi tudo. Só Mas tava tá correndo rápido, né? Tá bom, fechado. Desculpa, tá? Isso não vai se repetir. Eu me empolgo, cara. Quando é muito legal assim, eu me empolgo. Isso é muito maneiro. Mas vamos lá. Fala comigo. Pô, Igor, segura. Igor, abre o áudio. A gente tá na sala de aula, cara. Tá na sala de aula. Fala, para, conversa. Caio, fala comigo. Tudo bem por aí? Parece que tá tudo bem, galera. Ah, tá tudo beleza. Pedi pra ele desacelerar e se empolgou, né? Ele parou de vez. Galera, cai total. Rapidinho. Um minuto. Perdão, meninas. Eu ia desligar o áudio, esbarrei para desligar a chamada, entrei com outro e-mail, foi uma loucura. Voltei. Então, meninas, me diz o seguinte: tá tudo tranquilo? Posso passar, Caio? Eu te chamei, acho que foi na hora certa. Fala comigo aí, tá tudo bem? Aham, tá beleza, Igor. Beleza, tô falando rápido, não tô, Caio. Pode falar. Tá. Fala comigo! Beleza. Fala comigo! Beleza, tá perdoado. Parece que você tomou 3 xícaras de café. Não, gente, calma aí. É porque, olha só, deixa eu falar, deixa eu me justificar. É muito louco isso, né? Mas assim, se eu pudesse escolher, eu gostaria que vocês ligassem as câmeras. Por quê? Deixa eu explicar. Calma, não me batam. Porque poder olhar para vocês é entender que está muito rápido. Eu não tenho esse feedback. Eu estou me vendo. Então eu estou falando praticamente para mim. Só que eu estou entendendo o que eu estou falando porque eu estou falando para mim. E eu sei o que eu estou falando.
Então, é muito difícil entender. Na sala de aula, quando eu começo a falar rápido, a Tainá tá ali de cabeça baixa escrevendo, quando eu olho para ela, ela faz assim, ó. Eu já, opa, tá muito rápido. Eu olho para a Inara, tá muito rápido. Eu olho para o Caio, e vocês também têm mais facilidade para poder falar comigo. Então, é difícil, ainda mais quando a gente se empolga para alguns temas. Então, temos que ter tranquilidade, mas fala comigo, cara. Vocês têm essa liberdade, vocês sabem disso. Vocês já me conhecem. Eu não sou professor. Eu comecei no online com vocês, vocês vão me conhecer pessoalmente. Não. Pode falar, Igor. Olha, eu não entendi. Igor pintou uma dúvida aqui. Igor tá muito rápido. Vocês precisam de um tempo para poder fazer a anotação aí? Eu posso dar 5 minutos para vocês. Vocês querem? Não, por mim não. Tainá, quer 5 minutinhos para colocar em ordem o caderno? Oi? Quer 5 minutos para colocar o caderno em ordem? Não, tá tudo certo. Por enquanto tá tudo bem. Então, beleza. Então, vamos lá. Nossa, Mas fala comigo. quase com cãibra na mão. Não, mas fala comigo, por favor, tá? Não deixe de falar, não. Beleza. Vamos lá. E lembrando também a vocês que a aula tá gravada, né? Depois, obviamente, se vocês precisarem voltar, vocês podem voltar, mas eu não quero que aconteça isso. Eu não quero esse retrabalho, eu quero explicar para vocês uma vez só, tá? Não que vocês tenham que aprender uma vez só, tá? Mas eu tô dizendo que para que vocês não precisem consultar e percam tempo com relação a isso. Eu preciso falar mais devagar mesmo. Como eu não fiz agora, que eu falei rápido de novo. Bom, vamos lá. Beleza. Vou compartilhar a tela com vocês porque eu vou começar o outro slide aqui. Tá. Vamos lá. Próximo slide. Esse slide é tão fofinho, tão bonitinho, tão bacaninha. Vamos lá. Vamos lá. Próximo slide. Acho que projetei. Foi. Vamos lá. Esse slide que eu vou mostrar para vocês é um slide muito fofinho, muito legal. Eu fiz ele com muita atenção, tá? Com muito amor, para que vocês tenham acesso a essas informações. Para começar, eu quero apresentar para vocês os conceitos básicos sobre demografia, tá? Esses conceitos básicos, eles são conceitos que são fundamentais para o entendimento de qualquer parte da matéria. Alguns já foram falados ao longo do último slide, tá? Então aqui eu acho que a gente vai falar algumas coisas que são novidades, outras nem tanto. Para começar, entre os conceitos básicos, a gente vai iniciar com a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes de uma determinada área ou região no intervalo de um ano. Então, se eu tenho aqui a taxa de natalidade, escureceu aqui para mim. Taxa de natalidade, o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes de uma determinada área ou região no intervalo de um ano. Isso me dá a natalidade desse local, tá? A taxa de mortalidade é o número de mortos de uma população em um determinado espaço de tempo, normalmente no intervalo de um ano. É a mesma coisa que natalidade, mas para o número de mortes, tá? O crescimento vegetativo ou crescimento natural é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. A fecundidade é o número de filhos por mulher, que no nosso país hoje, eu expliquei para vocês, está em 1,78, quase 2, né? Esse número está caindo, já foi muito maior, mas ele está caindo. E por último, nós temos a expectativa de vida. A expectativa de vida ao nascer é o número médio de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode esperar viver. Então, por exemplo, para quem nasceu hoje e for mulher, a expectativa de vida é de 74 anos. Eu nasci em 89. Lá em 89 existia uma expectativa de vida. Então, nós temos que lembrar sempre que a expectativa de vida ela está completamente relacionada à quantidade de anos que se espera viver no ano em que a gente nasceu. E essa expectativa de vida não para de crescer. As pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Já existem pessoas hoje, um número considerável de pessoas com mais de 100 anos. Então, isso é bem importante da gente lembrar, tá? Como é que funciona o crescimento natural, né? E esse aqui é o crescimento natural da população brasileira. Eu tenho aí décadas. Década de 10, no caso, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e 2020, no ano que a gente está hoje, era uma estimativa. Esse dado foi analisado em 98. Mas ele é atrasado, ele é um dado desatualizado, mas com um objetivo que é mostrar para você que, por vezes, as projeções não são preenchidas.
Eu quero que vocês reparem que, principalmente em 1960, eu tive uma queda considerável na mortalidade e eu ainda estava com a natalidade bem alta. Esse período entre 1940 e 80 é um período de grande crescimento populacional. Se a gente comparar, por exemplo, com o ano de 2020, a diferença entre a natalidade e a mortalidade, ela diminuiu muito. Então, o crescimento natural nos dias de hoje, ele é muito menor do que o crescimento lá atrás, na década de 60. E aí, você pode falar assim, Igor, mas para eu ter uma redução do crescimento natural, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma redução da natalidade, tá? E, consequentemente, essa redução da natalidade, ela vai segurar o crescimento natural da população, tá? Nos dias de hoje, se tivesse uma tabela dessa super, hiper, mega atualizada, a distância entre a linha preta, que é a natalidade, e a linha cinza, que é a mortalidade, seria ainda menor, seria pequena, tá? A população brasileira, ela continua crescendo, mas num ritmo muito menor. Então, atenção a isso, ok? Nós ainda estamos num processo de crescimento natural da população brasileira, um crescimento positivo, ok? E aí eu coloco para vocês 3 tópicos do lado. Até 1920, a elevada natalidade e mortalidade mantiveram o índice de crescimento natural constante, com ritmo de crescimento básico, década de 10, né, e 20, aí, até 1920. Entre 1920 a 1960, houve uma queda da mortalidade e a manutenção da natalidade, aumentando o ritmo de crescimento populacional. Na década de 60, a mortalidade se manteve baixa, olha lá, bem baixinha, tá? E a natalidade despencou. Ao mesmo tempo, eu tenho aí um ritmo de crescimento populacional bem menor. A queda de fecundidade Igor, é... Oi? uma coisa, esse crescimento natural seria o crescimento vegetativo positivo? Perfeito. Tá. Estou falando mais devagar, Inara. Tá dando para acompanhar agora? Tá sim. Beleza. Seguindo aqui, taxa de fecundidade. Acabei de trabalhar isso com vocês agora. Não é nenhuma novidade, né? A gente tem uma queda considerável do número de filhos por mulher. Esses números aqui que eu estou passando o mouse para você, eles são completamente inviáveis no dia de hoje, tá? Existe um dado, existe uma pesquisa, na verdade. Essa pesquisa, ela diz que um filho hoje, ele custa, em média, para o pai, do primeiro ano de vida aos 18 anos, R$1.800.000. Contando com todos os custos de uma criança, né? Desde remédio, roupa, colégio, curso, viagem, brinquedo, tudo, tá? Então, hoje, você ter aí 6 vezes 1,8 milhões, 6 vezes, quase 10 milhões para poder ter 6 filhos, né? Esses números de 40, 50 e 60, eles são completamente fora do padrão, fora do que a gente tem no dia de hoje. Uma queda considerável, principalmente dos anos 80, dos anos 80 para os anos 90, houve uma queda considerável aí, né? E depois, na mudança do século, uma queda ainda mais significativa para o ano de 2010. Então, o que a gente tem aí é uma taxa hoje bem próxima de 1,9, 1,8, 1,7. Tá? As pesquisas, elas ficam sempre esbarrando por esse dado abaixo do 2, mas bem próximo do 2. E vale ressaltar que, por exemplo, meu pai é de 64, meu pai nasceu aqui, ó. Meu avô teve 10 filhos, com 2 mulheres. Então, no caso, 5 com cada mulher, tá? Bem perto aqui. A minha mãe é de 67. Minha mãe, ela tem mais 2 irmãs, então minha avó teve 3 filhos, chegando bem perto desse 5 aqui que tá aqui, tá? Se vocês forem olhando para as famílias de vocês, principalmente vó, provavelmente a avó tem irmãos. O vô tem irmãos. É muito difícil ver vó e vô filho único, tá? É até algo interessante assim de você procurar mesmo, porque é muito raro. Ah, eu tenho uma avó e a minha avó não tem irmã, não tem irmão. É muito difícil, tá? Hoje em dia, a gente vê muitas crianças que são, filho único mesmo. Né? Se eu não me engano, Tainá é filho único, não é? Tainá é filha única? Tainá é filha única. Não. Não, tem uma irmã mais velha. Inara é filha única? Não, eu tenho minha irmã mais velha. Irmã mais velha, o Caio é filho único?
Não, Então, irmão mais velho. A beleza. Irmã. minha mãe é filha única. Aí, a sua mãe ser filha única já é algo curioso. Já é algo que foge um pouco da normalidade. Mas aí, Nara, eu te pergunto, a sua avó é filha única, a mãe da sua mãe? Não, tem E dois a- irmãos. Aí, tem dois. E o seu avô? Meu avô não lembra. Pois é, mas provavelmente se você procurar, você vai achar aí mais irmãos tanto para vovô quanto para vovó. Então é bastante importante a gente ficar atento a esses pontos, tá? São pontos muito marcantes para a gente aí nesse caso. Ué. Beleza. Sabendo disso, seguimos com o conteúdo aqui. Ah, professor, quais são os fatores que fazem a mulher ter cada vez menos filhos? Vamos lá. Primeiro, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? A mulher entrou no mercado de trabalho de vez e não vai mais sair. Tá? A mulher dos anos 90, anos 80, 70, 60, era uma mulher que era criada pela sua mãe para ser uma dona de casa, afazeres domésticos, saber passar, cozinhar, ser uma boa esposa era um sinônimo de ser boa dona de casa, né? Ah, a minha esposa é uma ótima esposa. Uma ótima esposa tem que ser por N aspectos, né? E não apenas pela questão de ser aquela que lava, que passa, que cuida bem dos filhos. Não, ela tem que ser boa esposa porque ela consegue conciliar a vida profissional com a vida pessoal, ela consegue aproveitar a vida dela, viajar, curtir. Você, obviamente, tem que ser um bom marido, cumprindo as tarefas necessárias também para ter uma boa harmonia no lar. Então, isso também é bastante importante. Mas a mulher hoje faz parte do mercado de trabalho. Daqui a alguns anos, Inara e Tainá vão estar ocupando suas cadeiras nos seus consultórios, nos seus centros médicos e assim por diante, e podem, obviamente, ser mulheres diferentes da que eram, por exemplo, suas mães ou suas avós ou bisavós, que eram sustentadas, né, ou que tinham uma composição muito pequena na renda. O marido, né, era o provedor dessa situação. Então, no caso, a inserção da mulher no mercado de trabalho é um ponto muito importante. Aumento do uso de contraceptivos, tanto os preservativos quanto pílulas anticoncepcionais. Nos dias de hoje, no Rio de Janeiro, uma pessoa ter relação sexual sem preservativo, né, é completamente uma coisa de escolha, né? Porque não dá para falar, mas não tem, mas não tem perto, mas eu não tive acesso. Cara, tem camisinha aí de 3, 4, 5 reais, pacote com 3, pacote com 6. Tem posto de saúde que dá camisinha. No carnaval, você tem camisinha a rodo. O nego joga para o alto camisinha para um pouco de conscientizar, mas também para que você tenha a camisinha guardando ali com você, né, para impedir as doenças, para impedir o filho. Muitas hoje meninas acompanham, fazem um acompanhamento, ou muitas vezes desde a primeira relação sexual, ou antes da primeira relação sexual, com relação a pílulas anticoncepcionais, questão hormonal também, né? Então, hoje, muitas mulheres têm essa prática. A gente tem o DIU, o dispositivo intrauterino, que muitas mulheres colocam, para poder também ser uma proteção maior, ou a única proteção que se utiliza. Então, hoje nós temos aí tem a pílula que fica, acho que é subcutânea, né? Que vai lançando esse medicamento para o corpo da mulher, para a mulher não ter que ficar tomando sempre esse remédio. Existe um movimento também grande de mulheres que é contra o uso de anticoncepcionais pelos efeitos que isso pode causar para o corpo da mulher. Então, isso é um ponto bem, bem importante e que vale uma discussão, que não é para geografia, né? Porque esse tópico aqui ele só entra para discutir a questão da fecundidade mesmo, né? Acho que eu acelerei de novo. Vou voltar para o meu nível um pouco mais baixo. A urbanização é outro ponto fundamental. A gente sabe hoje que a vida urbana é uma vida mais corrida. Eu acabei de vir agora de São Pedro da Aldeia. A gente passou lá 40 dias, né, durante essa pandemia, essa quarentena aí. E, cara, que loucura, né? Que ritmo de vida diferente. Eu confesso a vocês que, para mim, assim, foi muito impactante, tanto o ir quanto o vir para o Rio de Janeiro, né? Esse meu retorno. Eu me parei pensando algumas vezes se é o tipo de vida que eu quero levar aqui. Lá as preocupações são outras, é curioso isso. Mas a gente está num ritmo de cabeça tão acelerado que a gente já acostumou. Então, quando desacelera, é complicado para a gente.
A vida urbana é uma vida muito corrida, é uma vida muito desgastante, com muitas tarefas, com muitas obrigações, e isso interfere na fecundidade, né? Nós temos aí um elevado custo de vida. Viver numa cidade hoje é muito caro, viver no Rio de Janeiro hoje é muito caro. Se você hoje não tem, por exemplo, um apartamento próprio, pagar um aluguel é caro, é complicado, tá? Então, é um ponto curioso aí para a gente poder levantar. Curioso não no sentido bom da coisa, mas no sentido de reflexão, né? Nós temos hoje um planejamento familiar muito maior. Homens e mulheres conseguem sentar para poder planejar a sua vida. Eu e Marcela, por exemplo, somos um caso, né, que pode ser levado em consideração para esse planejamento familiar. Nós nos juntamos, ficamos, botar aí, quase 2 anos morando juntos sem o filho, e aí quando a gente criou uma certa estabilidade, uma certa casquinha aí uma certa resistência, né, e uma organização interna, a gente partiu para o Antônio, e hoje a gente vive numa estrutura que está muito amarradinha e muito certinha. E a questão do planejamento familiar, eu não tive como aptidão aí, nem como vocação a medicina, que é um curso que cobra da gente um período maior de estudo, né? E ao mesmo tempo, mais tempo de conclusão para o curso também. Eu me formei muito cedo, então consegui alcançar alguns objetivos ainda cedo, e obviamente a gente sabe que facilita para alguns processos, né? Então, esses pontos são os pontos que têm impacto direto na taxa da fecundidade, na taxa de fecundidade, né? A gente tem aí uma dinâmica populacional, isso já foi apresentado nesse quadrinho aqui, né? Uma população brasileira, mas isso não foge muito do cenário mundial. Opa, fiz besteira. Início do século XX, eu tinha uma elevada natalidade, uma elevada mortalidade, as condições médico-sanitárias eram precárias, né? Eu tinha pouco tratamento, pouco remédio, poucas vacinas, não tinha cirurgias modernas, a medicina não era tão evoluída, né? Eu tinha uma grande falta de saneamento básico, então questões de abastecimento, doenças por contato com fezes, com urina, com rato, com mosquitos eram muito mais comuns, né? Eu tive epidemia de febre amarela, sarampo, pneumonia, que matavam. Essas doenças hoje em dia são tratáveis, né? Então é um ponto muito importante da gente poder entender. A partir da década de 40, a natalidade cai, tem o avanço da medicina, né? Eu tenho desenvolvimento na verdade aqui, eu acho que é diminuição da mortalidade. Tá errado isso aqui. Mortalidade. Deixa eu atualizar aqui. Diminuição da mortalidade, eu tenho um avanço na medicina, que prolonga a vida, né? Desenvolvimento de antibióticos e vacinas, a ampliação da rede de esgoto, principalmente em questão da urbanização, né? A vida urbana, ela oferece mais saneamento básico do que uma vida em periferias ou em áreas rurais. Então, no caso, uma diminuição da mortalidade com uma elevada natalidade ainda. E aí, a partir de 70, eu tenho uma queda da natalidade, já falamos sobre isso, menos número de donas de casa, entre aspas, né? Necessidade do aumento da renda para poder sustentar e para poder viver nesses espaços, um alto custo de criação dos filhos e, obviamente, eu tenho uma manutenção da taxa de mortalidade baixa com a revolução médico-sanitária e com a evolução dos tratamentos e remédios. Eu estava vendo uma reportagem na semana passada falando a respeito da questão do aumento da expectativa de vida, né? E aí as pessoas estavam discutindo e questionando que num futuro próximo a tendência é de uma população, futuro próximo 30, 40 anos, a população com expectativa de vida próxima dos 100 anos. Isso vai fazer com que a gente tenha mudanças significativas na forma de enxergar as coisas, porque o número de idosos tende a aumentar bastante e o número de jovens tende a ser cada vez menor. Então, o nosso planeta ele tende a ser um planeta muito mais velho, muito mais idoso, em média de idade, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração e que liga um sinal de alerta. Uma população que está crescendo muito é a população da terceira idade, tá? Então, atenção a esse ponto. E aqui, uma parada bem interessante, né? A força do trabalho feminino. As famílias com e sem filhos, chefiadas por mulheres, passam de 0,8 para 9,4 do total. Em números absolutos, isso significa que em 2009 as mulheres estavam à frente de 4,3 milhões de domicílios, né? Então, é muito importante isso. E aí você vê aqui, casal sem filhos, né? Casal sem filhos, eu tinha 11%
em 92, 16% em 2009. Casal com filhos caem, obviamente, né? Respeitando aqui a situação, né? Então, o número de casal com filhos, ele com filhos já foi maior, hoje ele é bem menor, né? Menos da metade, 49,9. Mulher sozinha, 6,2, 8,9. Esse número já é maior, com certeza, tá? Vem aumentando muito. Mães com filhos eram 12,13, né? 12,3, agora foi para 15,4. Homem sozinho, né? 5 para 7,5, é um número ínfimo. E o caso aqui de pais com filhos, menor ainda, né? Que é a questão do pai criar o filho sozinho. Isso aí eu acho que é um caso raríssimo no nosso país, né? Aqui nós temos a distribuição da população brasileira, extremamente concentrada no litoral, né? Principalmente no litoral do Sudeste, nas grandes cidades. Então, nós temos aqui Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís e Belém. São cidades que concentram muita população, além, obviamente, de Manaus e Brasília e Belo Horizonte, que são capitais no interior, né? Mas a população brasileira ela está muito concentrada nesse litoral, e essa ocupação ela está muito ligada também à questão do período colonial, do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do ouro, do ciclo do café, o desmatamento da Mata Atlântica, a urbanização, os movimentos de interiorização brasileiros, eles foram movimentos muito pequenos, né? A gente vê aqui uma mancha apenas na região norte, seguindo o rio Amazonas aqui, né? Uma ocupação muito diferente do que a gente tem de comum. A população relativa e a densidade demográfica é um ponto bem importante que a gente tem que estudar. A população relativa ou a densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado em determinado local. Então, atenção ao termo população relativa, que a população relativa está ligada à densidade demográfica. E hoje, no nosso planeta, a maior densidade demográfica está no Sudeste Asiático, tá? Pegando aqui Malásia, Indonésia, Taiwan, Vietnã, China, Japão, Coreia do Sul, essa região aqui, ó, o Sudeste Asiático hoje, concentra uma população absurda, tá? A Índia também, mas eu destaco mais esse recorte espacial aqui, tá? Que vem do Japão, pegando a China, e esse corte aqui. A região da Índia também é importante, mas seria um corte maior e talvez diminuísse a densidade demográfica. Uma concentração grande também eu tenho na Europa Ocidental, né? Principalmente aqui do lado da França, Alemanha, Inglaterra, essa área centro-europeia. Nós temos também uma concentração grande na costa leste dos Estados Unidos, perto de Nova York, Boston, Washington, tá? E tenho também uma concentração relativamente interessante na América Central, pegando México, El Salvador, Guatemala, Honduras e assim por diante, tá? Entramos aqui na parte das migrações, e aí, obviamente, eu vou parar aqui um pouquinho antes para poder ouvir de vocês. Muitas coisas foram faladas, eu quero ouvir aí se vocês estão conseguindo pegar, se a velocidade ficou ideal. Eu quero ouvir de vocês aquilo que vocês querem me falar. E aí? Tá tudo bem. Inara, velocidade, fala para mim. Tá ótimo. Tá ótima. Tainá? Tudo bem também. Conseguiu anotar tudo direitinho? Consegui. Beleza. Caio, tudo bem? Beleza, por enquanto. Qualquer coisa tu fala comigo, hein? A única coisa que eu não vou poder te responder é se a gente vai ganhar domingo, ou quarta-feira. A gente vai. Mas eu posso te dizer que vai ser 2-0 com 2 gols do Evanilson. E aí eu vou gravar um vídeo, vou fazer uma loucura aí. Alguma loucura eu vou fazer, porque eu não vou ficar bem. Eu vou ficar meio tentando. Mas alguma coisa a gente vai fazer aí. Inara e Tainá não são Flamengo não, né? São. Sim. Aí, Inara, aí que não dá. Inara, tão inteligente, jovem, bonita. Tainá, inteligente, jovem, bonita. Não tem necessidade de ser Flamengo, gente. Inara, qual é a necessidade de ser Flamengo? Me diz. Ai, maravilhoso. Ah, Tainá, concorda comigo, Tainá, no que eu tô falando? Não tem que ser Fluminense? Lógico que não. Deus me livre. Tainá, Tainá,
Olha, eu vou te falar um negócio, cara, é uma tristeza quando a gente escuta isso. Caio, a gente tem que ser resistência, a gente tem que tentar fazer alguma coisa para essas meninas virarem Fluminense. Vamos levar elas no dia do... Nem dá. A Ah, gente vai ser campeão, vamos. aí elas vão mudar de time. Esquece. Vamos fazer o seguinte, Caio, olha só, a gente faz uma aposta. O jogo é na quarta e a gente faz a seguinte aposta. Se o Fluminense ganhar, Inara e Tainá... Vamos lá. Se o Fluminense ganhar, Inara e Tainá vão assistir a aula de quinta-feira com a câmera aberta. Se o Fluminense perder, Caio e eu assistiremos, né? Eu vou dar aula e o Caio vai assistir a aula com a câmera aberta. Pode ser? Meu Deus. Pode ser? Pode. Pelo menos. Fechado. Pode ser. Caio, tá apostado. Fluminense Mas ganhou. tem que ser todas elas as flamenguistas ou todos os fluminenses só, porque só eu e Tainá vai ficar, não. Fechado. Quem entrar na aula quinta-feira, se o Fluminense tiver perdido, a gente liga a câmera. Eu e Caio. Se o Flamengo... Hã? Não entendi. O único tricolor da turma. Eu torço pra ganhar, cara. Se ganhar, tu vai querer aparecer na aula, óbvio. Pior que vai aparecer no YouTube, não vai aparecer só na aula, não. Não tem problema. Eu confio no Egídio. Exatamente. Em Egídio, we trust. Agora, se o Flamengo perder, Tainara, Inara e todos aqueles flamenguistas do curso vão ter que assistir a aula com a câmera aberta. Está apostado, certo? Não entendi, Tainá. Tainara foi ótimo. Pois é. Eu falei Tainara? Falou. Eita, que loucura. É porque eu tenho uma amiga, muito amiga aqui da minha esposa, que é a Tainara, pode ser confundido. Tainá, tá fechado? Você juntou Tainá com Inara. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Tainara, olha aí. Cara, que é verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso, não. Ô, Inara, por que do seu nome Inara? Eu já te perguntei isso, mas qual é o motivo O que mesmo? você acha? Da música, né? Sério? Não tem outro motivo. Mas olha só, eu não sabia que Inara era nome. Sério? Tem um monte de gente. Quando você escuta a música, eu não conseguia entender que Inara... Obviamente que você canta e às vezes você não entende algumas coisas. Mas é verdade, cara. Pô, mas assim, era um pagode. Teu pai gostava do pagode, era isso? Isso, era a sofrência dele. Cara, Mas que você sério? sensacional. Sério? É sério, pô, não é, Inara? Pera, o quê? É verdade, teu nome é por causa da música, não é? É. Ah, que loucura. Olha só pra vocês terem uma curiosidade aí, uma parada engraçada. A menina que foi a inspiração pra música Ana Júlia foi minha aluna. Agora eu tenho. Velha, não é? Pô, então, ela foi minha aluna e aí ela contou, um dia eu fui brincar, fazer a brincadeira na sala, ela falou que o pai dela era conhecido lá, de um cara lá do Los Hermanos lá, que deu a sugestão e fez em homenagem. Aí ela falou isso e depois a família confirmou. A mãe dela foi no colégio. Então, assim, eu me baseio no que a mãe dela falou. Agora, se a mãe dela tava mentindo junto com ela, eu não sei dizer. Eu sei que eu posso dizer que eu tenho uma Inara e eu tive uma Ana Júlia como alunas. E a Inara que veio por causa da música. Então, isso tem muito impacto. Isso é muito importante. Muito obrigado, Inara. Maravilhoso. Adorei isso. Muito bom. Vamos lá. Seguindo aqui, meninas, posso entrar em imigração? Caio, posso estar em imigração aqui? Pode. Beleza. Vamos lá. Entramos em migração. Vamos lá. O que são migrações? As migrações são os movimentos demográficos de uma pessoa ou de um grupo entre países, regiões, municípios ou bairros. Não podemos confundir as duas palavras abaixo. Emigração é o processo de saída de um local. Imigração é o processo de chegada a um local. Ok? Emigrante é aquele que está saindo de determinado local. Imigrante é aquele que está chegando a um determinado local. Para você não esquecer disso, quando você chega em um país, você passa pela imigração. Porque você está chegando, ok? Então, imigração é aquele que está chegando e emigração é aquele que está saindo. Lembra de vocês que todo migrante, todo mundo que migra é ao mesmo tempo um imigrante e um emigrante. Fala, Caio.
O quê? Não, o teu áudio estava aberto, tinha que fosse falar alguma coisa. Ah, não, foi meu áudio. Ah, não, relaxa, tamo junto. Voltei aqui, galera. Fatores para o processo de imigração. Fatores econômicos, crises financeiras, desemprego, empregos em outros países, fuga de cérebro. Tudo isso é levado em consideração para a migração econômica. Migração natural, a gente tem a questão furacão, terremoto, chuvas, tempestades, ciclones, fatores naturais. Fatores religiosos, aí no caso o mais importante é a perseguição religiosa, né? É o cara que persegue um outro ou uma outra comunidade em razão da questão religiosa. Fatores políticos, aí no caso a perseguição política, né? Também é um ponto muito importante, tanto religioso quanto político está ligado à questão da perseguição. Também, obviamente, não ligada só à perseguição, porque, por exemplo, alguns judeus migram para Israel para poder viver na comunidade judaica. Eu dei aula, por exemplo, num colégio judaico, onde 30%, 40% dos alunos iam para Israel no terceiro ano do ensino médio, né? Outro também muito importante são as guerras, os conflitos, as batalhas, que também são uma causa para a migração. E, por último, as questões aí de doenças e pestes, né? Recentemente, eu estava dando uma aula num outro colégio e foi muito bacana quando a menina falou que ela trouxe uma informação muito nova, que o fluxo migratório da África de refugiados, né, da África para a Europa, ele está se invertendo. Os africanos estão fugindo da Europa e indo para a África com medo do coronavírus. Então, é uma dinâmica nova aí que a gente tem que ficar atento para alguma prova, tá? Isso. Não entendi. Eu também vi isso. E assim, marroquinos, argelinos pagando 5 mil euros para retornarem para a África. E isso é um movimento antinatural. Mas é um movimento da conjuntura, né? A conjuntura está fazendo com que esses caras eles comecem a pensar se de fato vale a pena ficar na Europa com a doença se espalhando. Então, fica atento, Tainá, porque isso pode aparecer numa prova para você aí, tá? Todo mundo, obviamente, né? Migrações externas se refere aos movimentos populacionais feitos para fora de um país. E aí, no caso, tem essa imagem aí que eu acho emblemática, né? Esses vagões aí com as pessoas amontoadas. Isso é uma verdade. São pessoas fugindo de áreas para poder se deslocar para outras. Os principais destinos dos brasileiros: Estados Unidos, Japão, Canadá, Portugal e também a questão de alguns países vizinhos, né, como o Paraguai. E principais nacionalidades que buscam o Brasil como destino para migração: China, Bolívia, Haiti, Paraguai, Portugal e Síria. Tá? O Brasil é muito bem visto por esses países. E aí, no caso, eu não vou parar por aí, mas nigerianos, angolanos, moçambicanos, venezuelanos, a gente poderia aumentar essa lista aqui consideravelmente, mas eu vou deixar por aqui para a gente poder dar uma segurada. Muitos podem se perguntar, pô, Igor, a Síria? Sim, nós temos uma comunidade síria forte no nosso país, tá? Uma comunidade árabe também muito forte. Então também existe essa busca por vir aqui por uma questão cultural, né? Dentro do nosso país, as migrações internas são os deslocamentos feitos dentro do país, sendo que dessa maneira não acontece um aumento ou uma diminuição na população, né? Aproximadamente 45% dos brasileiros residem fora do seu município de origem, número que comprova o grande volume dos movimentos migratórios. E aí existem 4 grandes fluxos ao longo do século XX, e esses fluxos são importantes para o povoamento do território. O fluxo número 1 é a saída de nordestinos para o Sudeste, né? Mais intensamente na década de 50, 60 e 70, muito para o estado de São Paulo. O fluxo 2 é um fluxo do Nordeste para o norte do país, em direção às novas áreas agrícolas, para o garimpo, né, em busca da floresta amazônica. O outro fluxo interessante é o número 3, que é o do Nordeste e o de Minas Gerais para o Centro-Oeste, também buscando áreas maiores, buscando novas áreas para o plantio, mas também em razão da construção de Brasília, tá? E aí, no caso, um ponto importante, se eu não me engano, Brasília fez aniversário por esses... Acho que Brasília fez aniversário por esses meses, se eu não me engano, uma parada dessa. Fica atento com Brasília para qualquer prova de vestibular, tá? Existe e aí vou relacionar isso com o futebol para vocês poderem entender. As torcidas de Fluminense, Vasco e Flamengo em Brasília são torcidas gigantescas.
e isso está muito ligado a um deslocamento do poder legislativo, do judiciário, que foi para Brasília quando a capital foi transferida. Então, muitas pessoas que moravam no Rio de Janeiro passaram a morar em Brasília e, por essa razão, obviamente, carregaram para lá os seus hábitos, a sua cultura, o time de futebol e assim por diante, tá? E o número 4 é o fluxo mais recente, são fluxos migratórios dos estados dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, especialmente a partir da década de 70, com a expansão das áreas de colonização agrícola da Amazônia. Então, esse fluxo 4, ele é um fluxo do aumento da fronteira agrícola, que já esteve no Paraná, depois no Mato Grosso do Sul, depois no Mato Grosso, e hoje está chegando bem perto do estado do Amazonas. Então, a gente tem aí um deslocamento considerável de população para a região norte, tá? Esse é um dos fluxos mais importantes de todos. O 4 deveria ter uma bolinha aí para você poder marcar, tá? O fluxo 1 já é muito batido, o 2 é pouco cobrado, o 3 também, mas o 4 é algo que a gente tem que ter atenção total. Fechado? Tranquilo? Pirâmide etária, o estudo da estrutura etária, a idade e da estrutura por sexo, homem e mulher, da população de um local pode ser feito através da análise de gráficos. Esses gráficos recebem o nome de pirâmide etária. Então, aqui a gente tem a pirâmide etária da África em 2006 e aqui a pirâmide etária da Europa em 2006, né? Olha que diferença absurda. Uma base muito mais estreita na Europa e muito mais larga na África, um corpo muito mais desigual e muito mais homogêneo na Europa e o topo da pirâmide muito mais largo na Europa do que na África. Isso demonstra algumas coisas para a gente, né? Uma maior natalidade da África em relação à Europa. Aqui nós temos, obviamente, um maior número de adultos, né? Em idade próximas dos 40, entre os 40 e 60, e uma população mais jovem na África, e uma população maior de idosos na Europa em relação à África. Então, são pontos aí que nós temos que ficar atentos para essa questão, tá? Aqui nós temos um observe com atenção, a pirâmide etária brasileira, tá? A pirâmide etária de 50 a 2010 teve uma considerável mudança. O topo está mais estreito, a base está mais estreita, tá vendo aqui? E o topo está mais largo, 41, 38, 27, 4, 4 e 11, né? Então, houve aí um envelhecimento da população, né? Esse dado aqui de baixo, ele já não está mais tão atualizado. Nós estamos hoje aí em 2020 com 205 milhões de pessoas no nosso país, né? Já o número de filhos bem próximo do que é realmente hoje, com 1,94, tá? São aqui uma parte muito visual, né? Aqui nós temos quais informações nós podemos retirar de uma pirâmide etária. Uma base larga, tem um elevado índice de jovens, uma elevada natalidade e fecundidade, necessidade de investimento em setores básicos como saúde, educação e lazer, necessidade de abrir novos postos de trabalho. Se o corpo é afunilado, nós temos o número de adultos que está diminuindo, e aí a análise da PEA, que é a população economicamente ativa, que corresponde à parcela da população empregada que recebe salário, que não é nem a base nem o topo, né? É o intermediário da pirâmide. E o ápice estreito, esse ápice curto, ele mostra que a expectativa de vida é baixa, eu tenho baixa longevidade, e em países com elevada expectativa de vida, a pirâmide traduz uma necessidade de investimentos em previdência social, que no caso é a aposentadoria, e também em serviços médicos hospitalares. E aí tem aqui, qual análise pode ser feita a partir da observação das pirâmides etárias? Aí eu deixo para vocês essa análise num momento posterior, mas a análise feita é fácil de ser feita, né? Fica bem fácil a gente entender o que está acontecendo com a pirâmide brasileira. E por último aqui, a gente tem uma expectativa de vida por países, né? E aí, como vocês podem reparar, o Zimbábue, a gente tem aqui a barra superior é homem, né? O valor menor é para o homem, e a barra inferior é para mulheres, é um valor maior. Então a gente tem aqui Zimbábue, 44 anos para os homens, 45 para as mulheres. Estados Unidos, 76 para o homem, 81 para a mulher. Grã-Bretanha, 78 para os homens, 82 para as mulheres. Cuba, 77 para os homens e 81 para as mulheres. A Rússia, 62
para os homens, 74 para as mulheres, né? O Japão tira onda, né? 79 para os homens e 86 para as mulheres, é um número muito grande. São os países muito desenvolvidos, com uma rede hospitalar muito grande, com acompanhamento, com uma atenção muito grande para a terceira idade. Então, isso é muito marcante e fica, obviamente, registrado quando a gente vê um dado como esse. Tá? Então, levantando aí, ligando um sinal de alerta para a questão da expectativa de vida nos países. Tá? Amores, encerramos 2 slides hoje, aula super, hiper, mega pesada, muitos conceitos, muitos pontos trabalhados. Eu vou encerrar a aula, não vou encerrar a parte teórica, mas eu quero ouvir de vocês considerações, falas, comentários, críticas, perguntas, questionamentos. É hora da gente fazer isso para não deixar nenhuma aresta aí sem ponta, para a gente poder conseguir chegar no fim daquilo que a gente precisa. Alguém gostaria de falar alguma coisa, meus amores? É o famoso fale-se agora, fale agora, fale-se agora, fale agora, ou cale-se até a próxima aula. Alguém quer compartilhar comigo alguma coisa aí? Fala, Caio! Não é nada demais. Aprendeu tudo? Eu acho que sim, né? Vamos ver. Responsabilidade, hein? Responsabilidade, hein? Vamos lá! Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonho. E aí, fala pra mim. Tá tudo bem. Inara, se o cara chegar pra você e cantar essa música como uma forma de ganhar seu coração, ele ganha seu coração ou ganha sua raiva? Nenhum nem outra. Nenhum nem outro? Não. Pô, o namorado vem cantando pra você e ele não ganha nem um ponto positivo aí, cara? Que isso? Não, todo mundo canta isso. Pra mim já virou igual o hino nacional. Ai, que sensacional. E teu pai canta pra você isso? Não. Não, né? Pior que ele só conhece o refrão, por incrível que pareça. Como assim? Ele só conhece o refrão da música. Ele só sabe cantar o refrão, entendeu? Agora ele eu só ouviu o refrão. vou te fazer uma pergunta difícil agora. Você sabe cantar a música toda? Sei. Todinha? Todinha. Quantas vezes ele fala Inara na música? Ah, pô, peraí, né? Ah! Eu juro pra você que eu vou fazer essa análise, esse estudo. Eu quero saber quantas vezes Inara é falado durante a aula. Essa eu faço questão de registrar. Tainá, por que Tainá? Tá bem a explicação da Tainá agora. Ó. Minha mãe diz uma coisa e meu pai diz outra. Explica. Meu pai diz que foi um cara do trabalho dele que citou esse nome, ele gostou, achou bonito e quis colocar. E minha mãe diz que foi uma moça que da época que fazia Malhação, uma personagem de Malhação, que era muito bonita. Que isso! Tainá da Malhação, meu irmão. Coisa linda, hein? Global, cara. Tu é global, Tainá. Ah, mas aí eu não sei qual que é a verdade, entendeu? Que momento maravilhoso. Tainá, o nome da Malhação. Caio, por que Caio? Essa que eu quero ver. Não sei. Minha mãe acha bonito e meu pai também. Aí foi com consenso. E aí nasceu um moleque bonito. Ah, olha aí, coisa maravilhosa, hein? Hã? Isso aí. Meu irmão, isso é destino. Isso é destino. Nome bonito pra quem é bonito. Acabou. É Exatamente. Igor. Oi. Meus pais falam que se eu fosse homem, meu nome ia ser Igor. Sério? Sério. Eles têm uma cara pelo I que eu não entendo. Tô vendo. A Mas, minha na irmã verdade, é Ingrid. Ingrid é bonito. Ingrid eu acho legal. O meu nome Igor, todo mundo acha que é por causa do Cigano Igor. Só que eu sou muito mais velho que o Cigano Igor. O Cigano Igor, ele que era um personagem de novela, né? Que foi protagonista, que explodiu o número de Igores no mundo. Mas o meu Igor, ele é o meu pai. Meu pai, na verdade, minha mãe já tinha meu nome na cabeça. Já sabia qual seria meu nome. E o meu pai queria que se fosse menina, fosse Stephanie. E se fosse menino, a gente estava discutindo, os meus pais discutiam para que fosse... Agora eu até esqueci o nome, que eu até falo disso tão pouco. Mas era tipo assim, Rafael, uma parada assim. Rafael, um nome bem comum. E aí o meu pai tinha um amigo que era policial, que o meu pai se afogou na praia e o cara salvou meu pai. E aí o nome do cara era Igor. E aí meu pai também gostava muito do cara e tal, viu que o nome do cara era muito maneiro, o cara
era todo descolado, não sei o quê. Meu pai nunca mais viu o cara, as amizades se perderam, o cara foi trabalhar na Polícia Federal, e aí meu pai falou, não, eu quero que seja Igor. E aí minha mãe falou, olha, tá, tudo bem, vai ser Igor, mas o segundo filho vai ser qual? Aí meu pai falou, se for menino, vai ser Stefano, e se for menina, vai ser Stephanie. E aí ficou Stefano, Stephanie, Stefano, Stephanie, e as coisas foram andando. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, quando meu irmão nasceu, minha mãe falou, se você pudesse escolher o nome do seu irmão, qual seria? Aí eu falei, pô, mãe, olha só, deixa eu te falar, eu colocaria Iago, pra combinar com o meu. Aí ela virou e falou assim, pô, mas Iago? Eu falei, eu colocaria Iago pra combinar com o meu, Igor e Iago e tal. Aí meu pai colocou Iago Stefano, e eu sou Igor Cassiano. Então assim, eu não gosto do meu nome Igor Cassiano, eu queria que fosse ou Igor ou Cassiano, tanto faz, mas Igor Cassiano eu acho que não combina, mas de tanto que a gente fala, de tanto que a gente repete isso, e obviamente há 31 anos eu sei que meu nome é Igor Cassiano, eu meio que me acostumei, mas eu confesso a vocês que é muito louco isso. Quando eu era pequeno eu queria que meu nome fosse Max, por causa de um amigo da minha mãe, que era gente boa pra caramba, eu falei, quando eu tiver 18 anos eu vou mudar meu nome pra Max. Era Maxwell o nome dele, eu queria que fosse Max, mas na questão de nome é muito, cada um tem a sua história, né? Eu tenho cada história louca de aluno que já compartilhou comigo o nome, já dei aula para trigêmeas, que são Maria alguma coisa, então, pô, a mãe colocou Maria nas 3 meninas, aí é Maria Angélica, uma é Maria Mônica, e a outra é Maria Amélia, tipo, nome das avós, sei lá, das bisavós. Né? Hã? Nem combina. Não combina. Maria Mônica, tipo, eu nunca vi Maria Angélica, eu já vi. Pois é, aí agora... eu tenho uma amiga que a mãe dela é Maria Zélia, a irmã da mãe dela é Maria Clara, a outra é Maria alguma outra coisa. Pô, isso é muito louco. Sérgio Ney, não tem nada a ver. Seu pai é o quê? Sérgio Ney. Pois é, mas aí esse Sérgio Ney aí, provavelmente, a mãe queria Sérgio, o pai queria Ney e juntou. Isso aí é fato. Meu avô é Sérgio. Aí minha pois mãe queria... Só que pra não ficar igual, ela colocou Ney. Não tinha nada a ver. Na família do meu pai, né? O meu pai é Ari. E aí na família que é Ari, é Milton, Cristiano, Tatiana, Meire e Ari. Família do meu pai do Rio. Os outros 5 irmãos do meu pai do Nordeste é Wanderson, William, o Valdir, tudo com W. Então, assim, a família lá é toda com W, a família aqui. O meu avô é Milton, minha avó é Meire. Então tem um filho que é Milton, uma filha que é Meire. E aí Tatiana, e Ari, as coisas não tem nexo, é tudo bagunçado. Nome é uma coisa que não dá pra gente pensar. No meu caso, o caso do Antônio, né? A gente escolheu o Antônio. Na verdade, eu queria Bernardo. A Marcela queria Bernardo até o final. E aí teve um dia que ela falou, olha, o nome vai ser Antônio. Eu falei, mas o nome vai ser Antônio assim? Tipo, sem falar nada? Vai ser Antônio, a gente vai homenagear meu pai. Então o avô dele se chama Antônio. A gente colocou Antônio também. E aí ficou Antônio... Antônio Marques Brandão Bastos. Hã? Antônio Bernardo. Eu achei que você ia falar. Não, então, a gente pensou em botar Antônio Bernardo ou Bernardo Antônio, mas aí a gente falou, não dá. Aí virou Antônio Marques Brandão Bastos. O meu nome é Igor Cassiano Brandão Bastos e o da Marcela é Marcela Marques. Aí ficou um nome bonito, Antônio Marques Brandão Bastos. Hã? Eu achava que o Cassiano fosse sobrenome. Então, eu também, mas não é porque é o nome composto. O Cassiano é o nome do meu bisavô, que chegou a ser cogitado de ser meu nome. Aí ficou Igor Cassiano, nome composto, aí não teve jeito. Beleza, galerinha? Meus amores, gostaram da aula de hoje? Foi bacana? Foi legal? Oi,